Salmo 149, os primeiros 4 versos dizem assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador e exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Amém. Nós estamos aqui como este povo, povo do Senhor, povo que a uma só voz se reúne para podermos glorificar o seu nome, para podermos declarar tudo aquilo que o nosso Deus tem feito por nós. Pois
Senhor Deus, que o teu nome seja exaltado, ó Deus, seja engrandecido, porque em ti nós estamos seguros, por causa da tua presença nas nossas vidas, Senhor. Nós podemos descansar e confiar, porque nós estamos nas tuas mãos. Estou tão seguro comigo estás, o teu amor não mudará em meu coração. Descanso, nunca me deixarás, sempre tens estado ao seu lado, mesmo quando não te vejo. Pelos anos mostraste mais de ti, mais de ti. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu descanso, nunca me deixarás. Tão perto acredito que tu me sustens em tuas mãos. Eu descanso, nunca me deixarás. Convido cada um de vós a abrir a Sagrada Escritura na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. E gostaria que, à medida que formos lendo este texto, cada um de vós pudesse imaginar que na cadeira onde está, no banco, nesse seu lugar, tem à frente escrito Ministro de. Mas também tem uma outra placa que diz Embaixadores. Então eu quero dirigir-me a vós, levando-vos a pensar exatamente nisto. Vós, cada um de vós é ministro, cada um de vós é embaixador. Eu poderia, porventura, ter escolhido
primeiro-ministro para vós, ou ter escolhido rei ou presidente. Mas contentai-vos com essa condição de ministros e de embaixadores. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos e espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência e no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tirou várias conclusões que deixa bem claro aqui neste bloco de texto. Conclusões, consequências de um facto. E esse facto é cada um de nós um dia vir a ser presente no tribunal de Cristo. Os irmãos vão um versículo mais atrás em relação àquele onde nós começamos a leitura, o versículo 10 deste capítulo, e ele diz, também como que parte final de uma sequência que ele tem vindo a fazer. E ele diz, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. E gostaria de focar a vossa atenção exatamente nisto. Este é um facto. É um facto que, naturalmente, para muitos não é mais do que uma teoria, não é mais do que uma ideia. É preciso ter fé para crer isso. É preciso ter fé que, inclusive, há vida para além da morte e que um dia nós havemos de estar diante de Deus. E diante de Deus nós estaremos como réus. Réus que vão ser julgados. Porque, de facto, um tribunal não é para outra coisa senão para isso, para julgar. E nós lá estaremos então diante do tribunal de Cristo. Iremos ser manifestos, iremos ser analisados, iremos ser julgados. Porventura condenados ou absolvidos. Porque essa é sempre a decisão judicial, ou uma coisa ou outra. E de facto o apóstolo Paulo coloca aqui, digamos, aquilo que será uma das bases desse julgamento, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. E de facto, olhando estritamente para este versículo, quase que dá a entender que então nós iremos ser julgados, absolvidos ou condenados em sentença final, de acordo com as nossas obras. Se fizermos o bem, estaremos salvos, seremos absolvidos. Se fizermos o mal, seremos condenados. Será de facto essa a grande tónica e essa a grande base do julgamento de Deus para esse tribunal? Penso que não. Mas o que é certo é que o apóstolo Paulo, de facto, parte daqui, desta questão de tribunal, que de certa forma
coloca sobre nós algum temor, alguma preocupação, coloca sobre nós, de facto, uma necessidade de ponderarmos muito bem como é que é a nossa vida no dia a dia. E ele procura despertar os crentes, particularmente naquela época os crentes de Corinto. Mas a verdade é que através dos séculos, transversalmente, em todas as gerações, chegando até nós, procurando despertar-nos, procurando envolver-nos no ministério que é todo especial e procurando também levar-nos a um comissionamento neste ministério da reconciliação. Cada crente, meus irmãos, deve de exercer este ministério, tendo em conta 3 situações. Em primeiro lugar, exercer o ministério da reconciliação com perseverança. E isso está nos versículos 11 até 13, quando o apóstolo Paulo usa uma palavra-chave. Este, portanto, é conclusivo. É aquilo que vem na sequência daquilo que ele havia dito antes. É, digamos, o resultado direto do facto de nós um dia irmos estar diante do tribunal de Cristo. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, e este temor vem pelo facto de que um dia nós iremos estar na presença de Deus, mas de certo modo hoje já estamos na presença de Deus. Deus não nos vai julgar apenas naquela altura, Ele julga-nos em cada dia. Cada dia, de facto, Deus está presente nas nossas vidas. Então, portanto, conhecendo o temor de Deus, procuremos. E esta procura aqui é de facto contínua. Não deve ser alguma coisa feita apenas ao domingo, mas realmente dia a dia, momento a momento, procuramos persuadir os homens. E a questão de persuasão é de facto alguma coisa que falta a alguns. O apóstolo Paulo era persuasor. Ele, de facto, tinha uma capacidade de argumentar, de demonstrar, de partilhar aquilo que era a sua vivência com Cristo, de uma forma que ele procurava convencer os seus ouvintes a aderir àquilo que ele estava a apresentar. O Senhor Jesus foi muito persuasivo também. Ele procurou, através de A mais B, através dos seus ensinos com autoridade como nenhum outro mestre em Israel alguma vez teve, dos seus milagres, daquilo que ele fez, persuadir os homens de que ele era de facto aquele que dizia ser. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Eu sou o Filho de Deus. Quem me vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele procurava persuadir judeus e até gentios de que, de facto, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia vindo exatamente para resgatar os homens, para reconciliar os homens com Deus. Assim nós também somos convocados para este ministério da reconciliação, persuadindo os homens à fé, procurando na nossa partilha da nossa fé, da nossa caminhada com Deus, daquilo que é o nosso dia a dia com o Mestre, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, procuramos também desse modo dar testemunho e levar outros que estão à nossa volta, familiares, amigos, pessoas que nós queremos bem, até pessoas que não nos dizem nada, que nós casualmente encontramos no nosso dia a dia, para que de facto olhem para Jesus. Não há outro Salvador. Não há outro pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus. Não há outro que veio a este mundo para morrer por causa dos nossos pecados e que, efetivamente, na cruz do Calvário pagou o preço do resgate total da nossa salvação. Nós persuadimos os homens à fé. E este é um primeiro aspecto deste ministério da reconciliação. Nós somos agentes desta reconciliação, procurando dar testemunho da nossa vivência, falando não de cores, mas falando daquilo que é experimental, daquilo que é o nosso relacionamento com Deus, no fim de contas, de certo modo, procurando traduzir aquilo que a palavra conhecer na Escritura traz de grande significado profundo. Conhecer é conhecer na intimidade. Eu posso conhecer muitas coisas acerca de qualquer ciência. Eu posso pegar num manual de medicina dentária e ler tudo aquilo, memorizar e depois ir ter com o Dr. Douglas e diz: eu posso ser seu assistente porque eu já sei tudo. Mas quando ele me coloca a broca na mão, quando eu me coloco lá diante do doente, eles fogem a 7 pés porque não confiam em mim, porque de facto eu não tenho experiência. É um conhecimento teórico. Na vida cristã é isso também. Nós não podemos apenas dizer que conhecemos Deus, que temos ouvido falar de Jesus, que realmente apenas conhecemos textos bíblicos.
nós temos que os viver. A vida cristã é isso mesmo, é vida. E é vida experimental, é vida que está muito para além da teoria, é alguma coisa que nós temos que experimentar. E é isso que nós partilhamos, é isso que nós procuramos levar aos outros. E por isso mesmo o apóstolo Paulo diz no verso 12, nós não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência. Isto é, naquilo que os olhos veem, naquilo que é exterior, naquilo que é fachada. Mas o que era importante é gloriar-nos em quê? No nosso coração. É no nosso coração, porque Deus conhece-nos no nosso coração. As pessoas podem nos conhecer na aparência, mas Deus conhece-nos não apenas na aparência, mas também no coração, no nosso íntimo. Ele sabe exatamente o que nós conhecemos dele, o que nós fazemos com ele, quem Deus é para cada um de nós. Como é que nós vivemos quando estamos na igreja, aqui, comunitariamente, adorando ao Senhor, ou quando estamos no nosso dia a dia? Quando estamos nos lugares mais escondidos, Deus está lá. E é aí que nós nos vamos gloriar. Gloriar no nosso coração, porque Deus está connosco em qualquer lugar, em qualquer tempo. Também exercemos este ministério da reconciliação por constrangimento. Com persuasão, mas também por constrangimento. Vejam os versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o amor de Cristo que nos constrange. É o amor de Cristo que nos faz sentir pequeninos diante de Deus. É o amor de Cristo que morreu por causa dos nossos pecados, que se deu. Ele que era sem pecado. Como diz no verso 21, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós podemos lamentar-nos muito e até sentirmos tristeza e mágoa no nosso coração quando chega o tempo da Páscoa. E lembramos o quanto Jesus sofreu por causa de nós. Como aqueles cravos nas suas mãos o torturaram. Como aquela coroa de espinhos provocou dores tão intensas e terríveis na sua cabeça e pelo sistema nervoso. Como de facto quando Jesus foi perfurado com aquela lança. Meus irmãos, quando Jesus diz: não há maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos, Ele demonstrou isso. Nós somos amigos de Deus, amigos de Cristo. E Cristo deu a sua vida. Mas deu a sua vida não apenas por aqueles amigos do seu tempo, não apenas por aqueles discípulos, não apenas por aqueles que de certo modo o seguiam. Ele deu a sua vida por nós, nós que estamos aqui. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás atravessou os séculos e atingiu-nos, chegou até nós. É de facto esse amor tremendo de Deus que, meus irmãos, eu creio que nunca nenhum de nós, enquanto estivermos aqui, alguma vez vamos compreender profundamente. Os irmãos conseguem imaginar pessoas que eram criminosas, que cuspiram na cara de Jesus, que de certo modo o vexaram e fizeram troça dele de todo modo, a beirarem-se da cruz, e quando Jesus está lá a ser crucificado, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, na verdade, demonstrou o seu amor por eles, mas através dos séculos atingiu-nos. E é esse amor de Cristo que nos constrange, é esse amor de Cristo que perdura e perdurará pelos séculos. E é esse amor de Cristo que continua a ser o único objeto para a salvação de cada pessoa. Não há outro meio para a salvação. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, uma vez, foi toda suficiente para que por todo o mundo, judeus e gentios, brasileiros e portugueses, africanos, onde qualquer que seja a nossa nacionalidade,
pudéssemos ser alcançados pelo perdão de Deus. Deus perdoou-nos as nossas ofensas, as nossas transgressões, através daquele sacrifício de Jesus. E isto Ele fez há 2000 anos atrás, mas aquilo que Ele fez continua a ter o efeito constante até que Jesus volte. E é esse amor que nos constrange. O Senhor Jesus, antes de ser crucificado, na sua oração que o apóstolo João descreve no capítulo 17, nós não vamos ver, mas ele, de certo modo, orou. E orou ao Pai pelos seus discípulos. E ele orou nestes termos para que haja neles o mesmo amor com que Deus Pai o tinha amado. E, meus irmãos, quando de facto perguntaram a Jesus quais eram os mandamentos, ele dizia, são 2 os mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas. E é este amor que Cristo teve por nós e que nós temos por Cristo e temos por aqueles que estão à nossa volta, que faz de nós verdadeiramente ministros da reconciliação. Mas às vezes, meus irmãos, somos ministros de secretária. Somos ministros apagados. Somos ministros que temos guardado para nós o amor de Cristo, mas não somos verdadeiramente constrangidos por Ele, ao ponto de olhar à nossa volta e de perceber que qualquer pessoa sem Cristo está perdida. O Senhor Jesus disse, e eu já mencionei há pouco parte do versículo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu já consigo chegar ao Pai. Não pelos meus méritos, não pelas minhas obras, mas por causa de Cristo Jesus. E eu vou ao coração do Pai. E o Pai chega até mim por causa daquilo que Cristo fez. Ele é verdadeiramente o caminho. Alguns tendem a traduzir esse versículo como Jesus é um dos caminhos. Mas não há vários caminhos para Deus. Para Deus há um só caminho. E esse caminho é Jesus. E porquê? Porque só Cristo Jesus teve tanto amor por mim que morreu na cruz do Calvário. Ele tomou o meu lugar para que eu verdadeiramente pudesse ter vida. Vejam de novo no verso 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem aqui pode dizer, eu vivo para Deus, eu vivo para Cristo? É isso que faz de nós, é isso que é a essência deste ministério da reconciliação. Eu fui reconciliado com Deus e procuro à minha volta exercer este ministério da reconciliação, procurando levar os homens a serem reconciliados com Deus. E o resultado, meus irmãos, quando de facto nós partilhamos essa nossa fé, quando nós procuramos, pelo amor de Cristo derramado nos nossos corações e sendo por Ele constrangidos, levar outros ao conhecimento de Deus, meus irmãos, acaba por haver uma coisa simplesmente extraordinária. Verso 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Que há uns meses atrás eu preguei só sobre este versículo. De facto, meus irmãos, muitas coisas da nossa vida, hoje, como crentes, são passadas. Quando nós nos convertemos, quando nós alinhamos a nossa vida pelo padrão das Escrituras, muita coisa na nossa vida. Aquelas boas obras e aquelas coisas boas que nós fazíamos, continuamos a fazer. Mas onde Deus realmente quer intervir pela ação do seu Santo Espírito, é nas coisas que nós fazemos mal. Naquilo que são os nossos erros, naquilo que são as nossas imperfeições. Ele quer trabalhar aí. Meus irmãos, exemplos não nos faltam na própria Escritura, nem naqueles que estão à nossa volta. Mas eu lembro sempre aquilo que Jesus fez com Pedro.
Pedro o irreverente, Pedro aquele que era tempestivo, Pedro aquele que de facto falava e depois pensava, Pedro que tinha o coração na boca, mas que às vezes não pensava direito. E como Deus foi transformando a vida de Pedro, ao ponto dele vir a ser de facto um expoente no início da igreja. E, meus irmãos, se Deus fez assim com Pedro, eu acredito que pode fazer com qualquer um de vós. E é nisto que se aplica. Se alguém está em Cristo, isto é, tão ligado a Cristo, este estar em Cristo é Cristo e nós, acabamos por ser como que um. Cristo, no fim de contas, deixa-me procurar aqui fazer uma analogia. Assim como o marido e a esposa são um, conhecem-se na intimidade. Às vezes nem é preciso que a esposa fale porque o marido já sabe o que ela vai dizer. Tal é o conhecimento e vice-versa. Assim é também na nossa relação com Cristo. Cristo está em nós. Ele conhece-nos profunda e completamente. Mas porque nós o conhecemos e andamos com Ele e seguimos aquilo que Ele ensinou, então naturalmente que somos um em Cristo. E esta unidade, de facto, faz com que haja em nós não apenas o temor ao Senhor, mas uma exuberância de vida. Porque, de facto, Deus quer fazer grandes coisas em nós e transformar-nos, e edificar-nos, e levar-nos a uma posição que nós nunca podíamos alcançar pelos nossos méritos, pelas nossas obras. E depois nos versos seguintes, então reparem que o ministério da reconciliação é primeiramente para ser feito com persuasão, é também com constrangimento, mas esse ministério da reconciliação é feito por delegação. Nós recebemos por delegação esse ministério. Na verdade, Deus podia ter usado os anjos e conferindo-lhes como mensageiros que são, a exclusividade da transmissão da palavra, de persuadirem os homens à fé. Mas Deus usa cada um de nós. O irmão ou a irmã pense no privilégio que tem pelo facto de Cristo contar consigo para que a sua mensagem seja transmitida aos outros. Já pensou no privilégio que é? Como Deus poderia considerar, os homens e as mulheres são fracos demais, então eu vou usar os anjos. Mas não, Deus usa cada um de nós. Usa cada um de nós para falarmos aos amigos, aos familiares, aos vizinhos, para que eles também experimentem esta maravilhosa riqueza que é, se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez de novo. Então Ele delega em nós este ministério da reconciliação. Vejam no verso 18, principalmente até ao 20, porque o 21 já lemos, mas diz, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. E este é o ponto de partida. Somente aquele que está reconciliado com Deus pode ser ministro da reconciliação. Porque ele sabe do que está a falar, ele sabe aquilo que é a grande causa que ele está a advogar e a apresentar. Nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou, nos outorgou, delegou em nós o ministério da reconciliação. Os irmãos estão a ver o privilégio que nós temos. E é por isso que cada um de nós poderia ter assim à frente do banco onde estamos, ministro da reconciliação. Eu começo por aqui pela Selma, ministra da reconciliação. E dou a volta por aí fora até ao Ralph, ministro da reconciliação. Nós recebemos esse estatuto. Mas com o estatuto veio também a responsabilidade. Veio também o comissionamento. Os ministros podem ser nomeados por um primeiro-ministro, que reúne a sua equipe, mas cada ministro somente começa a exercer funções depois de ter tomado posse. Pois deixai-me dizer, cada um de vós como ministro já tomou posse. Diante de Deus que nos conferiu essa posse, fomos feitos ministros da reconciliação. O verso 19
eu vou apenas aflorar e deixar para o mês de junho somente para considerar o verso 19. Porque de facto ele é tão rico. E diz assim, pois que Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou a palavra da reconciliação. Somente esta expressão, porque Deus estava em Cristo, vai nos dar para muita reflexão. Porque tem a ver com a encarnação. O Deus que se fez homem. O Deus que já existia e que veio até nós, na pessoa de uma criança que se fez homem. Nascido de mulheres, mas que era o Deus feito homem, o Deus encarnado. E Deus estava em Cristo. Deus estava com aquele homem. E nós temos muito aqui para falar. Falaremos noutra ocasião, porque o tempo não nos dá para mais. Mas não imputando aos homens as suas transgressões. E, meus irmãos, aqui é que está, de facto, alguma coisa que é tremendamente consoladora e aliviadora. Nós vamos estar um dia diante do tribunal de Cristo. Mas reparem, não iremos ser condenados. Porquê? A palavra de Deus diz, e Paulo escreve isso aos Romanos, numa outra carta, portanto, ele diz isto. E desde agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porquê? Cristo já levou a condenação que estava sobre nós. Por causa da justiça de Deus e por causa do nosso pecado, nós estaríamos condenados para todo o sempre. E essa é a condição de todo aquele que está sem Cristo. Mas quando estamos em Cristo e com Cristo, nenhuma condenação há mais. Porquê? Porque somos justificados. Isto é, somos declarados justos, contudo sendo ainda pecadores, sendo ainda injustos. Mas Deus declara-nos justos. E Ele, de facto, não nos vai imputar as nossas transgressões, porque Cristo Jesus já pagou o preço e nos resgatou e nos reconciliou com Deus, através exatamente do seu sacrifício na cruz do Calvário, que dentro de instantes nós vamos celebrar e recordar. E depois, meus irmãos, deixem-me que acrescente a esse letreiro que está aí diante de vós. O letreiro diz Ministro da Reconciliação, certo? Os irmãos conseguem ler isso? Vamos acrescentar um outro. Embaixadores. Vejam, embaixadores. O que é que o embaixador faz? Ele é portador de notícias. Ele leva e traz, podemos dizer. É ele que, de facto, é um intermediário ao alto nível entre Estados, entre nações. Meus irmãos, nós somos embaixadores de um reino maravilhoso, o reino de Deus. E nós somos embaixadores do reino de Deus para o reino das trevas. O reino da luz para o reino das trevas. O reino de Deus para o reino do diabo. Nós somos embaixadores. Quem está na luz segue o caminho da luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. E nós somos embaixadores deste rei e deste reino. Mas, de facto, reconhecemos que o nosso mundo está perdido. Completamente pervertido. Cada vez mais aquilo que nós vemos na nossa sociedade é o reforçar e enfatizar leis que destroem a sociedade, que destroem a família, que cortam completamente com os valores cristãos e que, de certo modo, colocam isso como sendo o grande modernismo. É progressista, mas não é mais do que retrógrado. Não é mais do que destruidores. Mas é este mundo que nós somos embaixadores. É este mundo que nós temos uma mensagem de reconciliação. É este mundo que nós somos enviados para falar de novo dos valores cristãos. Somos embaixadores. E termino. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Não tive tempo para referir uma série de passagens paralelas que, de certo modo, poderiam trazer alguma luz mais sobre o assunto. Mas, na verdade, penso que o essencial ficou bem patente aos nossos corações, à nossa mente.
no mês de junho, voltarei àquele versículo 19. Deus estava em Cristo. Falarmos da encarnação de Cristo. E Cristo veio. Veio e no final da sua vida, do seu ministério, ele juntou os seus discípulos, os 12, curiosamente. Judas também estava lá no meio, até uma determinada parte. Jesus comeu a Páscoa, celebrando aquele evento memorial que já vinha desde os tempos da libertação do Egito. E depois pegou nos dois elementos, o pão e o vinho. E quis com os discípulos deixar, de facto, uma marca tremenda com isso. Em que o pão mais não era do que a memória que havia de ser trazida pelos discípulos, do seu corpo que iria ser entregue na cruz do Calvário. O vinho que estava à mesa, fruto da vide, própria de países mediterrâneos, seria exatamente usado para lhes fazer lembrar o sangue de Jesus. E por isso mesmo, naquele momento, Jesus separou aqueles dois elementos e deu graças ao Pai. E nós vamos tomar o pão, vamos tomar o vinho, e aqueles que são crentes no Senhor Jesus, que são membros batizados numa igreja evangélica. Eu peço desculpa, Dr. Douglas, a sua esposa, mas consideramos este ato mais reservado para nós. Mas ao mesmo tempo, enquanto está a ser distribuído o pão e o vinho, aqueles que não vão participar são convidados a refletir. E de certo modo, ainda que não estando a comungar-se deste momento e desta ligação do pão e do vinho, não deixam de comungar da presença de Deus. Deus está aqui. Nós não queremos que Deus se transforme no pão ou no vinho. O pão que vai ser distribuído é pão e continuará a ser pão. O vinho é vinho, fruto do trabalho humano, e continuará a ser vinho. Mas aquilo que Jesus disse de uma forma muito clara é: quando fizeres isto, fazei em memória de mim. Este é, portanto, um memorial. Um memorial em que nós trazemos à memória aquilo que Cristo Jesus sofreu na cruz do Calvário. O seu corpo que foi moído, o seu sangue que foi derramado para a expiação dos nossos pecados. E assim vamos participar. E enquanto os nossos irmãos diáconos, o irmão Romualdo, a irmã Cândida, vêm para distribuírem o pão e o vinho, nós vamos ter um tempo para autorreflexão. Eu vou pedir que agora cada um de vós feche um olho e deixe o outro aberto, porque quando o pão e o vinho vão ser entregues, precisamos de ter o olho aberto. Mas faça uma introspecção. Veja o que é que neste momento é a sua vida diante de Deus. Se há algum pecado em si, este é o tempo para confessar esse pecado. É o tempo para dizermos: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu fiz isto, perdoa os meus pecados. Queremos estar em íntima, profunda comunhão com Deus. O corpo ou o grupo de louvor vem para cantar. E nós vamos fazer assim. O irmão Romualdo vai pegar nas duas bandejas com os cálices e vai distribuir. A irmã Cândida leva o pão e eles vão-se depois cruzar e fazer a distribuição. E cada um de nós vai ficar ao mesmo tempo com o pão e com o vinho. E tomaremos depois um de cada vez. A irmã pode começar por aqui, por este lado. Sangue foi dado alto preço.
Queridos irmãos, com os dois elementos que Jesus usou para deixar esta marca da celebração da ceia, nós vamos dar graça ao Senhor, primeiramente pelo pão, que simboliza e nos traz à memória o corpo de Jesus, moído por nós. Depois o vinho. Vamos orar primeiramente com o irmão António Romualdo, depois com a irmã Cândida, cada um dando graça a Deus por estes elementos que temos em nossas mãos. Senhor Deus e nosso Pai que estás no céu, é na realidade, Senhor, um privilégio para nós, Senhor, estarmos aqui reunidos à volta desta mesa, Senhor. Não porque nós merecemos, Senhor, mas porque Tu entregaste o Teu Filho Amém. na cruz do Calvário para nos Muito obrigado, salvar. Senhor. Quero-te agradecer, Senhor, por aqueles ministros, Senhor, em quem Tu puseste aquelas palavras persuasoras, Senhor, que me levaram a encontrar-me contigo. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Cada um de nós aqui, Senhor, tem a sua forma como se encontrou contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. A minha foi assim, Senhor. Ah, Deus, obrigado, Pai. Louvado seja Fizeste-me ver, Senhor, como eu estava errado. Estava no caminho errado, Senhor. E persuadiste-me de tal maneira, Senhor, que eu não pude mais resistir, Senhor. Deus. Obrigado, Senhor. Eu lhes dou-te graças, Senhor, porque aceitei Jesus no coração Amém, Senhor. e, Senhor, hoje sou o Teu Filho, Senhor. Oh, Deus, obrigado. Hoje Louvado dei com seja Cristo, teu nome. Senhor. É verdade, Senhor. E um dia irei receber a coroa da vida. Amém, Senhor. Dou-te muitas graças, Senhor, por esta certeza que eu tenho. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Nada nem ninguém me poderá separar de Jesus. É verdade, Senhor. Amém, Senhor. Louvado Senhor, seja. quando olho para este pão que tenho na mão, Senhor, que Jesus distribuiu naquela ceia, Senhor, dizendo que era o corpo dele, Senhor, Senhor, eu só posso imaginar, Senhor, como ele foi ferido, como ele foi espezinhado, Senhor. Tal qual o pão, Senhor, quando é feito, Senhor, que é amassado, que é torturado, e ainda assim nos serve de alimento. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus hoje é o nosso alimento Amém, espiritual. Senhor Deus. Obrigado, Pai. Não há outro caminho. É verdade, Senhor. Não há mais ninguém a quem nós possamos ir por ti, Senhor. Antes, Senhor, era o sacerdote, Senhor, que o único que podia levar os pecadores até ti, Senhor. Mas hoje nós podemos ir diretamente a ti, Senhor. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Com esta Senhor. liberdade, Senhor, que Jesus nos deixou, Senhor, Oh, Deus. rasgando aquele véu do tempo É verdade, Senhor. quando morreu na cruz do Calvário. Deus, obrigado, Senhor. E, Senhor, demonstrou mais uma vez mais, Senhor, que não é este corpo que convém salvar, mas é o nosso corpo espiritual, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quando viveremos por toda a eternidade. Amém, Senhor Deus. Por isso, Senhor, sonda os nossos corações. Oh, Senhor Deus, sonda-nos, Pai. Sonda-nos, Senhor, para que, ao tomarmos este pão, Senhor, possamos fazer para a salvação e não para a condenação. Assim seja, meu Pai. Porque, Senhor, se nele houver algum pecado, Senhor, alguma barreira que nos impeça de chegarmos a ti, Senhor, que nos impeça de estarmos reconciliados contigo, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor, para que possamos receber dignamente Assim este seja, pão. Pai. É o Amém, que nós Senhor. te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmã Cândida. Jesus amado, tu viestes, nosso Deus, passar para o sofrimento da cruz, não porque fosses obrigado, mas fostes pelo amor para nos salvar, que eram os pecadores. E essa salvação, nosso Deus, é uma comunhão constante contigo, aqueles que creem em ti, que apreciam de Obrigado, facto Senhor. que és o único Deus verdadeiro. Oh, Deus, muito obrigado, Pedimos, Senhor. Senhor nosso Deus, que verdadeiramente nós realizamos bem grande e bem alto esse sacrifício Assim que seja, fizeste Pai. por nós. Andávamos desgarrados como ovelhas e tu Mas viste, nada, Senhor, a Senhor. perdição do mundo e vieste para nos salvar. Amém, Senhor E Deus. aqueles Obrigado, que são Senhor. salvos por ti, redimidos, Senhor nosso Deus, eles sabem que tu que estás sempre ao nosso lado, meu Jesus, porque tu intercedes por nós
junto ao Pai, quando a gente, Senhor nosso Deus, tem as súplicas e anseios e que se volta para Ti, nosso Deus. Senhor nosso Deus, o Teu amor é incompreensível, nós não o podemos compreender, mas nós sentimos no coração a nossa transformação e o nosso amor que Tu tens por nós. Deus, obrigado, E é esse Senhor. amor, Senhor, que nos leva a fazer a Tua vontade, a observar os Teus mandamentos e a fazer o que é justo aos Teus olhos, Senhor nosso Deus. Porque Tu nos destes a vida e essa vida é preciosa, uma vida nova em Cristo Jesus. E quando tudo é novo, nosso Deus, nós fazemos só o que Te agrada. Não fazemos coisas para Te entristecer, porque ao fazermos a Tua vontade, nós estamos, Senhor nosso Deus, a dar-Te alegria. Por ver que aqueles salvos, Senhor nosso Deus, por quem Tu Te entregastes, que são fiéis a Ti até à morte, Senhor nosso Deus. Oh Deus do céu, que verdadeiramente é um mistério tão grande que Pai, Filho e Espírito Santo são todos um. É verdade, Senhor. Deus, obrigado. Revela-nos através desse amor que de facto Deus, tudo muito é obrigado, possível Senhor. aos Teus olhos. Nós queremos Te servir, nosso Deus, e pensamos, Senhor nosso Deus, que esse grande amor que Tu nos dás é contagioso. É um observador para que verdadeiramente nos faça compreender onde estão os nossos erros, onde está a nossa reconciliação com o nosso próximo, que nos faz examinar dia após dia as Tuas Escrituras. Amém. Ó Senhor nosso Deus, que a vida que Tu nos dás seja uma vida vivida para Assim seja, glorificar Pai. e honrar Amém. o Teu santo nome. Tu amas as Tuas igrejas e Tu queres que todos sejam santos. E Senhor nosso Deus, Tu podes tudo naquele que confia em Ti. E nós nessa confiança que continuamos a viver, nós dizemos sempre, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, Senhor Deus. E é nessa continuação de viver, através de todos os sofrimentos que sentimos, Tu estás à nossa beira. E nós te agradecemos, Senhor, por tão grande amor. O amor, o Teu sacrifício na cruz é um amor que não se pode compreender. Mas sentimos a chama do Teu amor no nosso Deus, coração. obrigado, Senhor. Aviva essa chama e Assim aviva seja. todas as Tuas igrejas. Aviva, no Senhor. mundo inteiro. Aviva. Que haja alegria no céu, almas que se convertam. Assim, Pai, assim Nós seja. te rogamos por todo o amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, tal como Jesus fez, Ele deu graças pelo pão. Tomemos o pão em memória de Jesus. Diz-nos a Escritura que, igualmente, depois de Jesus ter tomado o pão, pegou no cálice, deu graças e disse: este cálice é o novo testamento, o novo concerto no meu sangue. Vamos beber, gratos a Deus por esse novo concerto, por essa nova aliança que Deus fez connosco e que mantém. Bebamos em memória de Jesus. Pega não. Enquanto os nossos irmãos recolhem os cálices, vamos todos ficar de pé e vamos cantar, para finalizar, aquele cântico que já cantamos. E este é um tempo que eu gostaria de deixar este convite também. Alguns aqui, vários, não participaram desta celebração mais diretamente, mas queremos deixar o convite para aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E alguns certamente se têm debatido com esta questão. E se no seu coração é da sua vontade e se sente constrangido por esse amor de Cristo,
Deixe que Ele realmente toque a sua vida, entregue a sua vida nas mãos dEle, peça-lhe o perdão dos seus pecados e diga: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, desde agora para sempre. Faça isso no seu coração e, se o faz e quer manifestar isso à igreja, pode levantar a sua mão de onde está ou vir aqui à frente. Queremos orar especificamente por si, para que Deus realmente abençoe, transformando a sua vida em cada dia. Vamos cantar?